Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que está aqui me acompanhando nesta aula no curso Legale, assim, na Faculdade Legale, onde nós, professores, propiciamos a você a prática da advocacia. É interessante você trabalhar, quando está diante de um processo de direito do consumidor, com as principais características desta seara específica do direito. Por isso que eu estou desenvolvendo aqui com vocês a prática em direito do consumidor. Sim, direito do consumidor que você tem no seu escritório no dia a dia. Eu tenho certeza que uma grande parte das ações que você desenvolve no seu escritório envolvem questões de direito do consumidor. Por isso eu, Geórgios Alexandrides, estarei aqui com você para traçarmos algumas diretrizes sobre o direito do consumidor. Quando nós pensamos no direito do consumidor, a base é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse código é uma lei principiológica. Muito importante então nós termos a conduta de que o Código de Defesa do Consumidor é lastreado em princípios, como por exemplo o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, ou seja, o consumidor está numa posição de inferioridade perante o fornecedor, que domina a produção, domina a seara econômica para impor ao consumidor a contratação, lá nos contratos de adesão, impõe ao consumidor os produtos e serviços e a forma com que eles vão ser postos no mercado de consumo. Daí porque é necessário proteger o vulnerável. Não podemos esquecer que nós estamos vivendo num mundo capitalista e a sociedade de consumo necessita da presença aqui válida, vital, aqui saudável do consumidor e de outro lado do fornecedor de produtos e serviços. Dentro dessa perspectiva, nós vamos trabalhar na aula de hoje sobre o comércio eletrônico. Sim, o comércio eletrônico que cada vez mais tem incidência no nosso dia a dia, né? Desde aquela compra que nós temos à disposição pela internet, até outros produtos e serviços que são postos à nossa disposição diuturnamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, através dessa nova sistemática, dessa modernidade que é realmente a utilização da internet, a utilização dos computadores para viabilizar negócios jurídicos. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado numa época em que a internet ainda era comezinha. Nós não tínhamos ainda realmente uma proteção, uma necessidade até de proteção do direito do consumidor no âmbito do comércio eletrônico. Até porque ele nem existia ou era praticamente aqui nulo de existência. Daí porque a evolução da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tanto do ponto de vista da doutrina como do ponto de vista da jurisprudência, também vieram a contemplar a proteção do consumidor no âmbito da internet. Então se equivoca você ao pensar que quando nós estamos no ambiente virtual, nós estamos desprotegidos. Não. Se identificarmos uma relação jurídica de consumo, ou seja, de um lado um consumidor e de outro lado um fornecedor de produtos ou serviços, nós teremos a aplicação sim da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à relação de consumo no ambiente virtual. Com vistas a garantir uma maior e melhor proteção ao consumidor no ambiente virtual, aqui houve um aprimoramento da nossa legislação com a criação de um decreto em 2013, o decreto 7962 de 2013. Vamos para a tela. Olha só, esse decreto, que é de 2013, de março de 2013, ele busca justamente regulamentar de uma forma mais específica a relação jurídica de consumo estabelecida nos sítios eletrônicos e também em outros meios eletrônicos que estão à disposição do consumidor. Então, a plataforma agora de consumo pelo celular, por exemplo, que está se desenvolvendo bastante com os smartphones, também se aplica aqui o
comércio eletrônico. Então, protege o consumidor, esse decreto, sobre vários aspectos. Aspectos que já estavam protegidos à luz do Código de Defesa do Consumidor. Mas aqui nós temos um detalhamento. Lembre-se, é muito importante, né? Se nós não temos um detalhamento, nós podemos retirar do sistema, porque a norma é principiológica, mas depende de interpretação. Então é importante muitas vezes termos esse detalhamento, porque eu sei que você, advogado, busca o quê? Aquele cara crachá. Onde que eu vou encontrar especificamente o artigo, o inciso, a linha que vai proteger o meu cliente. Então, nessa sistemática, comércio eletrônico, vale a pena nós termos uma regulamentação mais específica para garantir mais efetividade aos direitos do consumidor. Vamos continuar na tela. Quais são os aspectos que o consumidor será protegido, então? Nós temos aqui a proteção com relação à promoção pelo fornecedor de informações claras que devem ser desenvolvidas nesta relação de consumo eletrônica. Não se esqueçam que o fornecedor, ele é uma situação agora impessoal. Nós não temos nem aquela figura mais do vendedor para que a gente possa ter aqui um contato mais direto, possa ter uma dinâmica muito maior. Então o consumidor, ele fica atrelado muito às informações que são dadas aqui pelo fornecedor por escrito e visualmente lá no seu sítio eletrônico. Também devemos ter aqui, o fornecedor deve propiciar um atendimento facilitado aqui aos anseios do consumidor que está promovendo esta contratação, que está em busca dessa contratação. E isso, é claro, vai gerar também um reforço ao respeito do direito de arrependimento, lá do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Aqui um importante aspecto, nós temos o reforço ao direito de arrependimento, então nós vamos fazer uma concatenação entre a disposição do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e agora algumas disposições específicas que vamos ver daqui a pouquinho no decreto a respeito desse direito de arrependimento. Pois bem, pessoal, olha só, então percebam que o decreto, ele vem a preencher uma lacuna, ele vem aqui a complementar o que está no Código de Defesa do Consumidor e que já estava perfeitamente delimitado no Código de Defesa do Consumidor. Aqui vale você também ter como argumento em suas petições o que? Princípios como o princípio da informação. A informação que deve ser prestada pelo fornecedor. Aliás, a informação é um princípio no CDC que se transforma num direito básico do consumidor, lá no artigo 6º, inciso 3º do CDC. E agora este decreto, ele tem o condão de reforçar este princípio e direito básico da informação para o comércio eletrônico, traçando algumas particularidades específicas aqui para a informação. Vamos ver na tela. Então, olha só, quando nós pensamos aqui em informações na contratação, nós temos que o Decreto 7962 de 2013 vem a declinar um rol muito mais específico destas informações que devem ser prestadas pelo fornecedor. Dentre elas, nós destacamos que o fornecedor deve informar em local de destaque e de fácil visualização o acesso a essas informações pelo consumidor. O consumidor, então, ele precisa ter facilidade de conhecer essas informações, tendo aqui diretamente o nome empresarial e CPF ou CNPJ do fornecedor. Olha só, aqui nós temos que pensar o seguinte, muitas vezes nós vamos ter que o fornecedor, ele vai desrespeitar o direito do consumidor. Ora, quando isso vier a acontecer, nós temos que pensar no seguinte aspecto, como que eu vou processar o fornecedor? E era muito difícil nós termos a localização de quem era este fornecedor. Aqui nós tínhamos a possibilidade de buscar junto ao site registro.br, onde ficam registrados, armazenados todos os registros de domínio no Brasil. Nós temos lá uma pesquisa para saber, com base no domínio, para saber em nome de quem está registrado aquele domínio, aquele site da internet, com o endereço, dados pessoais da empresa ou de uma pessoa física, para que aí sim fosse possível processá-lo. Só que agora,
nós temos que uma importante destinação desse decreto para falar, não, o consumidor não pode ter trabalho em procurar quem é esse fornecedor. Ele, fornecedor, tem que descrever aqui de forma fácil para ser visualizada pelo consumidor quem ele é, o seu nome, o seu CPF, se for pessoa física, CNPJ, se for pessoa jurídica, os seus dados. Para quê? Para quando nós formos fazer a qualificação deste fornecedor na petição inicial, ou mesmo no momento anterior, quando nós formos promover o que? Uma eventual notificação extrajudicial, que também pode ser feita eletronicamente, mas que pode ser feita também fisicamente, nós termos todos esses dados do fornecedor. E aí, então vamos voltar lá para o slide. Olha só, além disso, o que nós temos que ter nessas informações? Nós também vamos ter o endereço físico e eletrônico para a localização do fornecedor. Claro, nós estamos aqui tendo aqui a qualificação de quem é esse fornecedor. Muito importante saber com quem se contrata. Diferentemente do ambiente físico, né? Olha só, quando nós estamos lá no ambiente físico, quando nós vamos até o fornecedor numa loja, por exemplo, num shopping, nós temos uma caracterização real, material desse fornecedor. Agora, quando o ambiente é virtual, aqui o fornecedor com ferramentas aqui eletrônicas, ele consegue criar os mais bonitos, aqui os mais condecorados, os mais desenvolvidos sites da internet, dando uma credibilidade para nós a esse respeito, né? Porque nós somos muito visuais, né? Quantas vezes você já entrou num site e falou, não fui com a cara desse site aqui. Talvez porque ele não estivesse bem formatado, visualmente ele não estivesse bonito, né? Então, olha só, aqui a gente precisa saber com quem está contratando para poder, inclusive, até fazer pesquisa, por exemplo, nos sites dos tribunais, para verificar se ele já tem ações ou não. Fazer pesquisa junto ao PROCON, para verificar se ele tem reclamações fundamentadas contra ele. Então, por isso que é importante saber com quem está contratando. Pois bem, além disso, as informações, vamos lá voltar para o site, tem a característica de serem prestadas de forma a contemplar as características essenciais dos produtos e dos serviços que estão sendo disponibilizados ao consumidor. Opa, então o consumidor ele tem que ter acesso às informações imprescindíveis a respeito do produto ou do serviço que vão influenciar aqui o seu ato de consumo. Ou seja, se falhar esta informação, se o consumidor não tiver uma adequada informação a esse respeito, nós temos o quê? Uma consequência muito importante: responsabilidade civil. Opa, olhem só, vamos pensar, uma das informações que tem que contemplar aqui o fornecedor sobre produtos e serviços é com relação aos riscos desse produto, desse serviço. Opa, o que são riscos? São situações que o produto ou o serviço pode gerar de insegurança ao consumidor. Na utilização do produto, na utilização do serviço, pode ser que o consumidor tenha aqui um prejuízo em razão à sua vida, sua saúde e sua segurança. A falta da informação adequada traz para o fornecedor responsabilidade. O fornecedor se torna responsável pela deficiência da informação. E nesse caso, a responsabilidade civil é pelo fato do produto ou do serviço. É o produto ou serviço com defeito, lá dos artigos 12 até o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Então, olha só que interessante, a falha na informação gera a responsabilidade do fornecedor. Um importante argumento para você ter aqui a busca de reparação de danos em razão de não ter sido contempladas as informações essenciais sobre aquele produto. Essa deficiência da informação também pode gerar para o consumidor a questão de responsabilidade pelo vício, que é um pouco menos grave do que a responsabilidade pelo fato, né? Que está relacionada justamente com a questão do produto ou serviço ter um problema relacionado à sua qualidade ou à sua quantidade, que pode ter origem na falta ou na deficiência da informação prestada pelo fornecedor, que aí a responsabilidade está atrelada aos artigos 18 e seguintes do CDC, mas que gerará também
proteção ao consumidor. Então olha só que interessante, não é porque não está no decreto que nós temos a não aplicação da complementação do Código de Defesa do Consumidor. O decreto 7962 de 2013, que nós estamos aqui analisando, ele acaba por estabelecer as principais especificidades a respeito da contratação que se dá no ambiente virtual. Mas toda a complementação de aplicação da responsabilidade civil, por exemplo, à luz dos contratos eletrônicos, também se aplica aqui às disposições do CDC tranquilamente, sem problema nenhum. Perfeito? Então, olha só, vamos voltar para o slide para ver mais aqui a respeito desse decreto, outras informações que devem estar contidas aqui, informadas pelo fornecedor. Nós ainda temos que ter a informação sobre preço e despesas adicionais aqui, como por exemplo entrega e seguro relacionado àquele produto ou serviço. Olha, é importante você ter aqui a observação seguinte, que não podemos ter venda casada, hein? Olha só, muito importante. O que seria a venda casada? Vamos pensar o seguinte, embalagem do produto, embalagem para presente. Você se tornar obrigado a contratar a embalagem para presente com preço adicional. Não, não pode. Opa, peraí. Ou o fornecedor fornece a embalagem para presente gratuitamente, embutida no preço do produto que ele está ofertando, ou então tem que ser dada a opção do consumidor a respeito dessas contratações adicionais. Perfeito? Então isso faz com que eu tenha a evitar aqui a chamada venda casada, lá uma prática abusiva do artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Porque o consumidor precisa ter escolha. Ele não pode ser condicionado a promover contratações. Então, o consumidor ele precisa ter bem descrito os preços, aqui todos os serviços e produtos adicionais a essa contratação também. Vamos voltar para o slide. Olha só, aqui além disso, o que nós temos que ter? Além desse preço e despesas adicionais, condições integrais que compõem a oferta, forma de pagamento, forma com que será promovida aqui a execução dessa oferta, prazo dessa execução ou prazo da entrega desse produto. Opa, aqui recai uma situação muito importante. Olha só, a oferta, tudo que o fornecedor aqui prometer, que seja baseado em informações suficientemente precisas. O que é isso? Aquelas informações que sejam objetivas, que façam com que o consumidor ele tenha uma expectativa de contrapartida pelo fornecedor. Isso é uma oferta. Artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. E é muito importante ficar bem caracterizado esta oferta aqui, por exemplo, no prazo de entrega do produto ou do fornecimento desse serviço ou no prazo de execução desse serviço. Para quê? Para que o consumidor, em eventual desrespeito a esta oferta, em eventual descumprimento dessa oferta, possa se valer do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Olha só que interessante, hein? A oferta, artigo 30, vincula o fornecedor quando a informação for suficientemente precisa, ou seja, objetiva, criou uma expectativa objetiva no consumidor. E se eventualmente houver um descumprimento da oferta, nós teremos o quê? A aplicação do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que extrai para nós o quê? 3 opções que são dadas ao consumidor. A escolha é do consumidor. Então olha só, interessante isso porque o teu cliente está sentado aí na tua mesa. E aí ele está relatando o descumprimento da oferta de um contrato eletrônico. Ou seja, quando da contratação estabeleceram, olha, o fornecedor prometeu entregar em 3 dias o produto e não entregou. Opa, ele descumpriu a oferta. E aí você vai falar para o seu cliente o seguinte, olha, você tem 3 opções. Você quem escolhe. É você que vai, consumidor, escolher para que eu, advogado, promova o quê? Promova a notificação ao fornecedor. Ou realize ou formule o pedido na petição inicial de consumo que nós iremos propor. E quais são essas 3 opções? O consumidor pode optar, primeira hipótese,
optar por escolher o cumprimento forçado da obrigação. Opa, nessa primeira hipótese, o consumidor ele prefere exigir do fornecedor que haja o cumprimento da obrigação. Então, aqui nós vamos ter uma ação cujo objetivo é o cumprimento de uma obrigação de fazer. Aqui nós temos uma ação combinatória com a possibilidade de imposição de astrende. Opa, olha as consequências que interessantes aqui. A possibilidade de pedido de tutela antecipada na forma do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor. E olha só que interessante, você advogado, você já está pensando em toda essa seara. Eu tenho certeza que quando vem à tona um direito material, cumprimento forçado da obrigação, você já pensa o quê? No instituto processual, na forma processual que vamos atingir aqui. E a tutela antecipada lá do artigo 84 é um forte instrumento a ser utilizado quando a opção do consumidor é pelo cumprimento forçado da obrigação. Mas a escolha é do consumidor. O consumidor, por outro lado, pode escolher, ao invés do cumprimento forçado da obrigação, ele pode aceitar outro produto ou outro serviço equivalente. Opa, o fornecedor dá ao consumidor a opção de ter outro produto ou outro serviço equivalente para substituir aquele produto ou serviço cuja oferta não foi satisfeita, não foi cumprida por esse fornecedor. Então o consumidor pode aceitar, pode ter essa opção aqui de escolha exclusiva do consumidor. O fornecedor pode até indicar, falar, olha, você não prefere aqui ter um outro produto, você não prefere que eu realize um outro serviço? Se o consumidor quiser aceitar, ele poderá aceitar, mas não pode ser forçado a aceitar essa alternativa. Mas o consumidor tem uma terceira opção, não quis o cumprimento forçado, não quis aceitar outro produto ou outro serviço. Nós temos a possibilidade de o consumidor optar pela rescisão do contrato. Opa, rescisão do contrato em razão do descumprimento da oferta. Quer dizer, por conta da inadimplência do fornecedor, por conta da culpa desse fornecedor, rescisão do contrato com a devolução de todas as quantias eventualmente pagas, sem prejuízo de perdas e danos. Opa, então aqui nós temos essa possibilidade. Descumpriu a oferta, 3 alternativas do consumidor para fins de você, advogado, direcionar sua notificação ou direcionar aqui o pedido da sua petição inicial. Aqui temos então isso decorrente da informação. Percebam que a oferta nada mais é do que informações que estão sendo prestadas pelos fornecedores e que vinculam o fornecedor no seu cumprimento. Vamos lá, vamos continuar, vamos voltar para a tela, vamos ver outras questões que devem ser observadas aqui nesta informação que deve ser prestada no comércio eletrônico. Todas as informações devem ser claras e ostensivas. As informações devem ser claras e ostensivas, principalmente também sobre restrições à sua fruição. Ou seja, toda e qualquer limitação do direito ou limitação de utilização de produtos e serviços na prática, no seu desenvolver, devem ser adequadamente informadas pelo fornecedor de forma clara e ostensiva. Daí porque a falha nessa informação também gerará, como eu já disse anteriormente, responsabilidade civil. Quer seja pelo vício de qualidade ou de quantidade, quer seja pelo fato, questão relacionada à segurança. Então aí, é claro, o consumidor poderá ter direito aí à reparação de danos. Perfeito? Bom, olha só, um outro aspecto importante de nós analisarmos nesse decreto 7962 de 2013 está relacionado, vamos lá para a tela, está relacionado justamente ao atendimento que deve ser promovido pelo fornecedor. O fornecedor ele deve desenvolver aqui a possibilidade de um atendimento facilitado aqui ao consumidor, dispondo de acesso rápido e fácil a um sumário do contrato com as informações necessárias para sua formação e suas limitações de direito. Ou seja, o fornecedor ele precisa deixar fácil o acesso para o consumidor ter o quê? Ter aqui a base do contrato que vier a ser
formulado. Então, olha só, isso antes da contratação. O consumidor precisa ter concomitantemente ao momento em que ele está tendo a possibilidade de contratar, antes de finalizar a contratação, o contrato não pode ser apresentado só lá no final. Tem que ter um fácil acesso ao consumidor para que ele tenha condições de analisar essas disposições contratuais. Aí você vai me falar, você advogado está pensando o seguinte, pô, professor, peraí, contrato de consumo, ainda mais no comércio eletrônico, é tudo contrato de adesão, né? Aqui não adianta nem ler. Não adianta ler, porque você não vai poder alterá-lo, né? Aliás, essa é uma das disposições do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor para configurar o contrato como sendo de adesão. A possibilidade remota ou até mesmo a impossibilidade do consumidor poder alterar o contrato que é estabelecido pelo fornecedor. É claro que essa situação vai gerar aqui a possibilidade de revisão deste contrato, é um direito básico do consumidor essa revisão do contrato, está lá no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, e além dessa revisão do contrato, o que nós temos? As chamadas, ou pela revisão do contrato, o afastamento das chamadas cláusulas contratuais abusivas. Mas é importante o consumidor ter acesso mesmo assim, para quê? Para optar entre fornecedores. Mesmo que ele não consiga discutir as cláusulas contratuais, o consumidor pode previamente não querer aquela contratação em razão da extensão dessas limitações ao seu direito. Vamos voltar para a tela aqui para ver mais consequências aqui. Olhem só, esse atendimento facilitado, ele deve também buscar pelo fornecedor a concretização de ferramentas para identificação e correção de erros nessa contratação. Então, olha só, vamos pensar, estamos lá contratando, estamos preenchendo o cadastrinho, tal, para fins de comprar. Aí você esqueceu de um dado, esqueceu de colocar aqui o CEP da sua residência. Aí você passou por aquela tela, vai para outra tela, né? Vai para a tela da escolha, tal, foi para a tela do pagamento, colocou os dados do cartão de crédito, tudo, e aí clica lá em concluir, concluir a compra, né? Pôr no carrinho e tal. E aí você vai ver que a transação não é efetivada. Aí você vai falar, mas por que não foi efetivada? Será que houve a concretização do pedido para faturamento no cartão? Não houve? Quer dizer, passo a passo da contratação por meio eletrônico, o fornecedor deve disponibilizar a ferramenta para quê? Para que você não avance enquanto houver algum erro no procedimento anterior. Isso, claro, a ferramenta da internet é propícia para isso, os sites se adequaram aqui perfeitamente a esta exigência, para quê? Para que você não chegue ao final com a surpresa de não ter realizado da forma que deveria e ter que voltar aqui para fases anteriores a esta contratação. Vamos voltar para a tela. Aqui o que nós temos que observar também? Esse atendimento facilitado também busca a confirmação imediata da aceitação da oferta. Quando o consumidor finaliza essa contratação, quando o negócio jurídico está finalizado, nós vamos ter que ter o fornecedor comunicando o consumidor de que houve esta finalização. De que forma? Aqui o fornecedor que estabelece, a lei não acaba não estabelecendo a forma exata, né? Mas uma forma que o consumidor tenha uma inequívoca ciência de que a contratação foi ultimada, a contratação foi realizada por concreto. Então, por isso que a maioria dos fornecedores, o que eles fazem? Enviam um e-mail automaticamente de confirmação da contratação aqui para o consumidor. Claro que no e-mail que foi fornecido pelo consumidor, nesse cadastro de consumo que foi feito aqui quando da realização desta contratação. Mas o consumidor precisa ter a segurança, opa, eu consegui realizar e concluir e a oferta agora foi concretizada. Então nós saímos de uma fase pré-contratual para entrarmos numa fase contratual. Vamos lá, vamos continuar na tela para verificar aqui esse atendimento facilitado que deve observar também a disponibilização do contratual
consumidor. Claro, o consumidor ele tem que ter acesso ao contrato antes da contratação, claro, inclusive com aquele sumário, né, com a identificação resumida desse contrato, mas também o contrato por completo antes da contratação e também depois da contratação. Esse contrato deve estar disponibilizado, deve estar acessível ao consumidor com vistas a ele poder o quê? Ter a consulta e também, quando ele levar essa questão de um descumprimento do contrato ou eventual consequência para o advogado, para você que está me assistindo aí, você vai falar, primeira coisa, tá, quero o contrato. E aí, o que vai acontecer? Cadê o contrato? Tá lá na nuvem, né? Tá lá na internet. Opa, mas o fornecedor deve dispor de ferramenta para o consumidor ter acesso a esse contrato antes e também depois desta contratação. Aliás, aqui eu faço uma ressalva importante, uma dica que você tem que ter para os seus clientes e também para a tua vida. Nós não podemos esquecer que somos consumidores também, né? Ávidos consumidores. Olhem só, quando vocês estão contratando por meio eletrônico, nós temos ferramentas que podem nos auxiliar a provar tudo o que está acontecendo, né? Para fins do que? Depois, quando nós formos ingressar com uma ação, nós termos o que? Elementos, nós temos provas aqui a serem produzidas. Ou seja, nós podemos aqui ter a função daquele print screen. Já ouviu falar no print screen? Sim, é o quê? É o printar a tela. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V da tela do seu computador. Então, oriente o seu cliente a ele, numa próxima contratação, nesse negócio jurídico pela internet, ao quê? Está na tela do fornecedor lá com relação à oferta, faz um print screen e arquive. Por quê? Porque essa oferta está vinculando o fornecedor. É importante nós termos prova depois a esse respeito. Opa, nós temos aqui todas as telas da contratação, teve lá a tela sucesso, a sua compra efetivada, foi efetivada, também faz o print screen, né? O contrato aqui tem que ser possível de ser salvo no computador do consumidor. Então, muitas vezes aqui você vai ter um arquivo disponibilizado pelo fornecedor ou vai ter que copiar e colar, né? Grifar todo o contrato e copiar para o Word e salvar. Mas temos que também utilizar a tecnologia para poder ter ferramentas de prova numa eventual ação, numa futura e eventual ação. Vamos lá para a tela. Olha só, aqui o que nós temos ainda quando nós pensamos nesse atendimento facilitado? O fornecedor deve manter um serviço de atendimento adequado e eficaz por meio eletrônico. Olhem só, aqui nós temos que ter o quê? O fornecedor na internet, ele tem o quê? Uma relação muito impessoal. Nós não sabemos com quem estamos contratando, salvo aquele domínio, né, aquele sítio eletrônico. Só que nós precisamos ter acesso a ele, fornecedor. Não é porque ele não está presente aqui junto com o consumidor que ele não pode atender esse consumidor. Muito pelo contrário, ele deve atender o consumidor. Por quê? O consumidor, na hora de contratar, muitas vezes fica com dúvidas, precisa de esclarecimentos, né? Precisa de complementação de informações que estão disponibilizadas no site. Então, tudo isso faz com que o consumidor precise ter um atendimento online, né? Quer seja por meio de um chatzinho que o fornecedor disponibiliza, quer seja por um canal de atendimento ao consumidor com que resposta imediata para que o consumidor possa ter o quê? Uma dinâmica muito semelhante, muito parecida com a dinâmica que ele tem nas compras aqui no mundo físico, né? As compras reais, né? Não no ambiente virtual. Então o fornecedor ele tem que desenvolver também aqui um atendimento, por exemplo, pode ser um atendimento telefônico, né, também um atendimento via chat, ele tem ferramentas para isso. É claro que ele vai ter que investir, é claro, mas isso é um risco da atividade. Ele vai ter que gastar dinheiro para poder formular adequadamente aqui essa forma de contratação. E percebam que nós estamos numa fase pré-contratual ainda, né? Nós estamos aqui tendo o fornecedor se colocando no mercado de consumo. Perceba o quanto é importante aqui essa
proteção da fase pré-contratual. Aliás, olha só, muito interessante, você não atua só para o consumidor não, né? Você também defende o interesse do fornecedor. Então, presta uma consultoria para ele, veja com ele se ele, você na condição de advogado, fazendo essa consultoria, verifique o site dele, vê se ele está cumprindo esse decreto 7962 de 2013. Será que ele tem conhecimento disso? Vamos ganhar dinheiro também em consultoria, é muito importante. Além de prevenir litígios, porque o consumidor está sendo respeitado, se o consumidor ingressar com uma ação e o fornecedor tiver aqui como provar que agiu de acordo com o que o ordenamento prescreve, ele minimiza os riscos, facilita também a defesa do fornecedor em juízo, perfeito? Então é importante nós pensarmos nessa seara, já que estamos analisando uma questão pré-contratual, pré-relação jurídica efetivada de consumo, perfeito? Mas é claro que o consumidor já é consumidor por estar exposto a essa prática comercial. Vamos voltar para a tela. O que nós temos aqui? Opa, este atendimento deve ter resposta rápida ao consumidor e aqui a lei estabelece resposta em até 5 dias. É claro que 5 dias é muito tempo para algumas situações concretas e o fornecedor ele vai buscar aqui justamente muitas vezes colocar um atendimento muito mais imediato para que o consumidor fique mais satisfeito e aí sim realize perfeitamente, realize plenamente o ato de promover o consumo. Perfeito? Vamos voltar na tela e vamos ver outras questões aqui relacionadas ao nosso direito do consumidor neste comércio que está sendo feito de forma eletrônica. Ah, o direito de arrependimento. Quem nunca se arrependeu? Você já se arrependeu? Eu já me arrependi. Claro que eu estou falando de arrependimento de aquisições, de compras feitas, não é isso? Né? Olha só, o direito de arrependimento é uma ferramenta interessantíssima que tem origem lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. É importante lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado lá na década de 90, né? Lá em 1990, onde a internet não tinha força alguma, estava lá no comecinho, nos seus primórdios. Isso vai fazer com que, olha só, seja importante nós adequarmos a legislação à nossa realidade. É claro que o legislador, ele pensou muito bem aqui na promoção da redação do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, aqui é importante fazer um parênteses que quem escreveu o CDC não foi um deputado, um senador, aqui ele teve, claro que o Congresso Nacional aprovou, foi sancionado, né, pelo presidente à época, mas o que nós temos? Ele foi criado por juristas. Nós tivemos a participação de uma comissão de juristas como Nelson Nery Jr., Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman Vasconcelos e Benjamin, né, vários doutrinadores que aqui criaram um anteprojeto e esse anteprojeto foi levado ao Congresso para ser aqui transformado em projeto de lei e aí sim ser aprovado e sancionado. Então olha só, a redação foi muito feliz ao traçar regras ou definições abertas para serem interpretados pela doutrina e pela jurisprudência. O que o artigo 49 fala? Ele fala que o direito de arrependimento, o consumidor tem o direito de aqui desistir do contrato quando a compra for feita fora do estabelecimento comercial. O consumidor pode desistir da contratação quando a compra for feita fora do estabelecimento comercial. E aí ainda estabelece, em especial, ou por exemplo, em domicílio ou por telefone. Que na época, né, aí eu lembro, talvez você não lembre, do vendedor de Barça, né, da revista Conhecer, da enciclopédia Delta Larousse. Ah, se você lembrou, você é forte, hein? Sim, aqui, mas a maioria aí, você recém-advogado, aqui jovem advogado, não é desta época, obviamente. Perfeito? Mas, olha só, aplica o artigo 49 no comércio eletrônico? Sim, aplica.
já era aplicado antes desse decreto. Aliás, a jurisprudência era pacífica nesta aplicação. Só que o decreto 7962 de 2013 veio a reforçar e trabalhar de uma forma mais detalhada esse direito de arrependimento no comércio eletrônico. Vamos voltar para a tela. Olha só, então quais são as situações? Nós temos o quê? Que o fornecedor deve informar de forma clara e ostensiva os meios disponíveis ao consumidor para fins de exercício do direito de arrependimento. Então, olha só, eu tenho que ter clareza no momento da contratação para saber como que deve ser feito este exercício do direito de arrependimento. Opa, aqui deve garantir o fornecedor pelo menos a mesma via da contratação para o exercício do arrependimento. Lógico, se o consumidor está adquirindo pela internet, ele também poderá realizar o arrependimento. Não precisa, o quê? Só por carta ou só por telefone, que nunca atende, não. A mesma via da contratação deve ser utilizada para o exercício do arrependimento. Claro que o fornecedor pode disponibilizar outros meios também para este exercício. Então, aqui é claro, ele pode disponibilizar outros canais para que o exercício do arrependimento seja possível, mas pelo menos pela mesma via da contratação. Vamos seguir lá no slide. Opa, o que nós temos que pensar também? Aqui a questão da rescisão dos contratos acessórios sem qualquer ônus ao consumidor. Olha só que interessante aqui nós temos que observar. Nós temos aqui justamente que quando contratamos pela internet, nós muitas vezes contratamos o quê? Nós contratamos também a entrega do produto. Opa, pagamos lá o frete, a entrega desse produto, pagamos talvez muitas vezes a embalagem, se for para presente. Quer dizer, nós temos aqui também outras contratações acessórias, eventualmente um financiamento aqui que seja possível de ser feito também nessa compra no âmbito virtual. Aqui todos os contratos acessórios seguem a sorte do principal. É aquela regrinha do acessório que segue a sorte do principal. E olha só, a rescisão desses contratos é sem qualquer ônus ao consumidor. É risco da atividade do fornecedor propiciar o quê? Propiciar o status quo ante. Então, quando o consumidor se depara com o exercício do arrependimento, ou seja, ele está querendo desistir do contrato, por quê? Porque não quer. Olha só, a compra fora do estabelecimento comercial garante para o consumidor, sem qualquer motivação, ele não precisa se explicar não, simplesmente o quê? Não quero mais esse produto, não quero mais esse serviço. Claro que ele tem o prazo para exercer esse arrependimento, mas é só exercê-lo, é um direito potestativo que deve ser observado. Então, olha só, aqui todos os contratos que geraram aqui essa contratação, né, que foram acessórios a essa contratação principal, também serão rescindidos sem que o consumidor pague nenhum tipo de multa, não arque com nenhuma consequência, porque o fornecedor deve promover a devolução integral de todos os valores pagos, inclusive desses contratos acessórios. Vamos voltar para a tela. O Código de Defesa do Consumidor, ele lá no artigo 49, estabelece o prazo para o exercício do direito de arrependimento. O prazo é um prazo decadencial de 7 dias. Prazo decadencial de 7 dias, sim. Opa, peraí. Se não exercer dentro do prazo, perdeu o direito. Perde o direito pela falta de exercício desta situação, desse direito de arrependimento dentro do prazo decadencial. E como que eu conto esse prazo decadencial? Eu excluo o dia do início e incluo o dia do fim. Opa, mas espera aí, ainda assim está meio nebuloso, mas qual é o momento inicial? Olha só, ou a contratação ou o recebimento do produto ou serviço, o que ocorrer por último. Então, olha só, muitas vezes a gente contrata, mas não recebe o produto nem o serviço. A contratação foi primeira, aqui vai valer o quê? O recebimento do produto ou do serviço. Ou se for concomitante, contratação e recebimento do produto ou do serviço,
aqui nós teremos que essa concomitância gera já o que? O início da contagem desse prazo decadencial. Lembrando, aplica o 132 na contagem, 132 do Código Civil. Exclui o dia do início, inclui o dia do fim. Por isso que esta forma de exercício deve ser o que? Comprovadamente feita. O consumidor precisa realizar o arrependimento dentro do prazo, desistir desse contrato firmado fora do estabelecimento comercial, e ele tem que ter uma prova de que que exerceu esse direito para que não se opere a decadência. Vamos voltar para o quadro. Olha só, aqui o que nós temos que observar também? Opa, esse exercício de arrependimento, como ele tem que ser feito de forma comprovada, o fornecedor é obrigado a confirmar imediatamente o recebimento da manifestação. Quer dizer, o fornecedor tem que criar uma ferramenta para o quê? Sua solicitação foi recepcionada e está sendo processada. Aguarde nosso contato. Por exemplo, né? Então, mandando um e-mail para o consumidor, lá naquele e-mail do cadastro, para que o consumidor, de forma imediata, ao pedido de desistência do contrato, tenha a confirmação que exerceu. Esta é a garantia do consumidor que ele exerceu o arrependimento dentro do prazo decadencial de 7 dias estabelecido lá no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos voltar para a tela. O que nós temos mais ainda? Sobre o arrependimento é importante o quê? Peraí. Muitas vezes quando nós contratamos pela internet, nós temos que fazer pagamento. E como que é feito esse pagamento? Claro, o pagamento pode ser feito por boleto, muitas vezes, né? Se for feito por boleto, o fornecedor vai ter que restituir o valor pago, se já foi pago pelo consumidor. Mas muitas vezes nós usamos o quê? Nós usamos cartão. Sim, cartão de crédito e cartão de débito. A partir do momento que o consumidor promove o exercício do arrependimento, o fornecedor ele tem que confirmar para o consumidor que recepcionou a sua ordem de arrependimento. Mas ele já deve promover também imediatamente o quê? A comunicação imediata à instituição bancária ou à operadora do cartão de que, aquela aquisição que foi efetivada com pagamento feito por cartão ou através da instituição financeira houve a sua desistência em razão deste exercício do direito de arrependimento. Então é importante que o fornecedor comunique imediatamente à instituição bancária ou à operadora do cartão para que ela tenha ciência e promova o quê? Vamos voltar para a tela. Ou promova, se for possível, o não lançamento do débito na fatura do cartão do consumidor. Então, se for possível, a instituição bancária ou a administradora do cartão já nem faz o lançamento, já cancela a ordem de faturamento. O consumidor não terá nem na próxima fatura a ser disponibilizada a ele o lançamento daquela aquisição. Bem efetivo, né? Porque o consumidor não vai precisar nem pagar por esse valor. Mas muitas vezes, pessoal, pensem, às vezes, como são 7 dias de arrependimento, pode ser que nesses 7 dias de arrependimento, ainda que a comunicação seja imediata, já houve o lançamento da fatura, já houve o fechamento da fatura e o lançamento do valor da aquisição na fatura do cartão do consumidor. O que nós vamos ter aqui de observar nessa hipótese? Vamos voltar lá. Nós temos que observar justamente que deve ser feito o efetivo estorno. Deve ser efetivado o estorno desse valor na próxima fatura. Mas atenção, olha só, pessoal. Aqui é uma falsa situação que nós temos que observar. Se o consumidor fez pagamento, mesmo tendo já operado a desistência do contrato em razão do exercício do arrependimento, ele pagou por um valor indevido. O fornecedor tem que comprovar que fez a comunicação imediata à operadora do cartão e não foi possível o quê? O não lançamento na fatura desse valor. Mas olhem só, o lançamento futuro, o estorno na fatura futura, faz com que o consumidor fique 1 mês sem o dinheiro. Ele pagou indevidamente, mas só vai ter o estorno disso na fatura seguinte. 1 mês é muito tempo. Tem que ter incidência de
correção monetária e juros neste mês ou até que seja efetivado todo o estorno do valor desta aquisição. Perfeito? Aqui inteligência do artigo 42 do nosso Código de Defesa do Consumidor, exatamente no seu parágrafo único. Opa, olha só, o parágrafo único do artigo 42 fala em repetição do indébito. Se houve arrependimento, o valor pago é indevido, tem que ter a repetição, tem que ter juros e correção monetária. O artigo 42, parágrafo único, também fala de uma dobra, né? Ou seja, o pagamento, a repetição em dobro. Mas a repetição em dobro só será efetivada se não houver engano justificável do fornecedor. O STJ interpreta esse engano justificável como sendo má-fé do fornecedor. Se o fornecedor agiu de má-fé, nós teremos o quê? Nós teremos a devolução em dobro. Se não agiu de má-fé, não terá devolução em dobro. Então, se o fornecedor provar que fez a comunicação imediata à instituição bancária ou à operadora do cartão, nós vamos ter o quê? Ele não vai ter que pagar em dobro. O estorno vai ser feito aqui com juros e correção monetária de forma simples. Perfeito? Maravilha. Vamos na sequência, vamos voltar para a tela. Olha só, volta para a tela. E na tela o que nós temos? Nessas contratações por meio eletrônico, nós temos que observar o quê? Claro, o cumprimento da oferta. Opa, eu falei para vocês que o não cumprimento da oferta gera o quê? A aplicação lá do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. As hipóteses, então, prazos, quantidade, qualidade, adequação do produto, adequação do serviço devem ser devidamente cumpridas pelo fornecedor quando ele promove essa oferta. A inobservância do decreto, de qualquer disposição do decreto que nós vimos, vai gerar, além de eventual responsabilidade civil para o fornecedor, também sanções administrativas impostas pelo poder público. Sanções administrativas que estão lá no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Então, é claro, você advogado pode pensar o seguinte, vamos levar essa situação para o PROCON. E lá no PROCON você pode ter uma resolução até muito mais rápida. Claro que o PROCON não tem força coativa, mas ele tem força de buscar a conciliação e também o fornecedor muitas vezes concilia lá no âmbito do PROCON para evitar que entre nos cadastros de maus fornecedores que são divulgados anualmente pelo PROCON. E por fim, por último, vou voltar para a tela. O que nós temos que observar? A proteção individual e coletiva do consumidor. Claro, qualquer desrespeito gera reparação de danos e proteção do consumidor tanto no plano individual como também no âmbito coletivo. Então é importante de nós observarmos aqui justamente estas disposições. Perfeito? Então olha só, eu quis aqui buscar uma visão bem prática a respeito do comércio eletrônico, lastreado nessas disposições do decreto 7962 de 2013, para você, advogado, pensar o seguinte, opa, eu tenho que ter uma visão ampla do Código de Defesa do Consumidor, não só a Lei 8.078 de 1990, que é uma lei principiológica de diretrizes gerais, mas também o quê? Normas específicas, como esse decreto 7962 de 2013, voltado ao comércio eletrônico, perfeito? Esta é a nossa prática de direito do consumidor. Eu sou o Georges Alexandrides e estou com você para aprimorar a sua atividade prática na advocacia junto com a Faculdade Legale, porque o mais importante para nós é esta visão prática, perfeito? Obrigado, acompanhe os nossos cursos, acompanhe as nossas aulas e vamos com tudo para a advocacia, vamos ganhar dinheiro, é isso aí, abraço!